Fala galera, bem-vindo à página e canal A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos onde a gente estava falando sobre as áreas de atuação de um engenheiro eletrônico voltado para o olhar acadêmico. Então eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal falando sobre as áreas de atuação de um engenheiro eletrônico. E recentemente comecei outra série com vocês, dando 3 aulas ou até mais específicas e introdutórias para cada uma dessas áreas de atuação que a gente tem dentro da faculdade, para que você consiga entender todos os conceitos e como que essa disciplina ou como essas disciplinas dessas áreas trabalham propriamente dita. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre programação. Na primeira aula eu falei com vocês sobre a parte de controle, certo? Eu dei uma aula introdutória sobre a parte de controle, sobre o que é controle, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre programação, né? Porque a gente tem essa disciplina muito voltada dentro da engenharia eletrônica, mas o que realmente ela é e para que ela serve, né? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas para você aprender um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Para você me ajudar e ajudar o canal a crescer, se inscreve aqui e deixa o seu like. Se o vídeo ficar muito bom, compartilhe ele com algum amigo seu. E se restar alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou te responder. Então é o seguinte, galera, começando esse vídeo introdutório sobre programação dentro da engenharia eletrônica ou de alguma área similar, elétrica ou até mesmo em níveis mais baixos, técnicos e profissionalizantes, a gente vai falar um pouquinho sobre, primeiramente, o que é a tal da programação. Bom, se você pesquisar aí no Google, fizer uma pesquisa mais simples, você vai ter uma definição muito abstrata ou muito subjetiva, difícil de compreender. Então a gente vai tentar destrinchar algumas coisas aqui para que fique com mais clareza e com mais facilidade de você entender. Porque quando a gente é leigo, não adianta você dar uma definição toda certinha e você não entender o que aquilo está querendo dizer. Então é o seguinte, galera. Até fiz algumas anotações aqui para tudo fazer sentido dentro da sua cabeça. Vamos lá. O que é programação propriamente dita? Bom, programação é um processo de escrita, teste e manutenção de computadores. Lucas, não entendi nada. O que é isso realmente? Bom, para a gente conseguir entender melhor, vamos pensar o que é um computador, né? Ou o que são computadores. Existem diversos computadores diferentes de diversas complexidades diferentes, mas o que eles são? Bom, basicamente, se a gente for lá na raiz da coisa, a gente vai entender que um computador nada mais é do que um conjunto de componentes eletrônicos. Afinal, se você abrir o computador aí, você vai ter uma placa eletrônica com diversos componentes eletrônicos. Então a gente pode pensar que um computador é um conjunto de circuitos eletrônicos, basicamente falando. E aí, eu sei que programar, eu vou ter um conjunto, né, um processo de escrita, manutenção e teste desses computadores. Então eu vou ter um processo de manutenção e escrita desses computadores, né, escrita, manutenção e teste desses computadores, ou melhor dizendo, um processo de escrita, teste e manutenção de um conjunto de componentes eletrônicos. Porém, uma coisa que é muito importante da gente citar é que é o seguinte: um componente eletrônico ou vários componentes eletrônicos, independente de onde ele esteja, ele se comunica de alguma forma, certo? Porque para você montar um circuito eletrônico ou um circuito elétrico, você vai precisar combinar componentes, sejam eles trabalhando em corrente contínua ou corrente alternada, para que eles se conversem entre si e produzam um determinado resultado que você está esperando. Só que vamos pensar o seguinte: qual que é o meio ou a forma que esses componentes elétricos ou eletrônicos conseguem conversar? Bom, basicamente por meio de sinais elétricos, por meio da corrente elétrica. Então, quando alguém falar para você quando eu começar a comparar essas partes de programação, né, de linguagem de programação, você vai perceber que existe uma coisa que se chama linguagem de máquina. Lucas, o que é linguagem de máquina? Muito simples, é a linguagem que esses componentes elétricos ou eletrônicos entendem, são os pulsos elétricos, é a corrente elétrica propriamente dita. Então a linguagem de máquina nada mais é do que a linguagem que aqueles componentes elétricos ou eletrônicos entendem, que nada mais é do que os pulsos elétricos, a corrente elétrica propriamente dita. E isso que vai ser a nossa parte de linguagem de máquina. Só que é o seguinte, dentro dessa parte de linguagem de máquina, se a gente parar para pensar,
Só nós que somos engenheiros eletrônicos, técnico em eletrônica ou de uma área similar consegue entender, estuda sobre isso. Estuda sobre eletrônica digital, eletrônica analógica e etc. Então, basicamente, a forma que esses componentes eletrônicos conversam entre si, somos nós, esses profissionais, que conseguem entender. Mas, por exemplo, em um programador, o programador não tem a necessidade, na verdade ele tem a necessidade, mas na hora que ele está programando, ele não tem a obrigação de entender essa linguagem de máquina, essa linguagem que a gente chama de mais baixo nível. Ele utiliza uma outra linguagem de programação mais similar, né, certo? Mais fácil ali, que ele consiga entender de uma maneira mais fácil, para conseguir programar um determinado programa de computador. Então, basicamente, eu estou aqui conversando com você e a linguagem que a gente se comunica é o português. Os componentes eletrônicos vão se comunicar por sinais elétricos. Só que daí o que eu faço? Faço um conjunto de instruções que, ao meu ver, a minha forma de enxergar, eu consiga programar esses circuitos eletrônicos propriamente dito, que são nada mais é do que computadores, certo? Porque computadores são conjuntos de circuitos eletrônicos. E aí, por meio da linguagem de programação que eu elaborei para conseguir conversar com esses componentes eletrônicos de uma forma mais fácil, então eu elaborei sintaxe, semânticas e outras coisas para conseguir fazer esse controle, para conseguir fazer essa programação, e aí eu consigo conversar com esses meus componentes eletrônicos por meio de uma linguagem de programação. Lucas, mas o que é uma linguagem de programação? É um modo, certo? O modo que você se comunica com esses componentes eletrônicos. Eu anotei algumas coisas aqui, por isso eu estou olhando para baixo direto. Mas nada mais é do que um método padronizado para expressar instruções para um conjunto de componentes eletrônicos, que na verdade eu posso resumir isso aqui para computadores. Então, o que é linguagem de programação? É um método que você utiliza para conseguir fazer esse tipo de comunicação. E aí existem diversas linguagens de programação, certo? Que são melhores para cada uma dos objetivos que você tem ali no seu determinado processo, naquilo que você está fazendo. Uma outra coisa interessante da gente ressaltar é o seguinte: falei tanto sobre a programação aqui e não falei para vocês o porquê que a gente aprende essa parte de programação dentro da faculdade de engenharia. Eu falei implicitamente, mas explicitamente falando, bom, a gente sabe que existem componentes elétricos e eletrônicos se comunicando ali entre si. E como a gente é o principal responsável por essa área da eletrônica e da eletricidade, a gente precisa aprender como é que isso funciona. Ou seja, se eu quero usar aqueles componentes elétricos e eletrônicos sem ser numa linguagem que eles entendem, numa linguagem que seja mais fácil para mim, o que eu preciso? Aprender programação, porque é mais fácil de eu conseguir utilizar essa comunicação. E aí entra uma outra parte interessantíssima, porque você sabe que a evolução da eletrônica permitiu muita coisa na tecnologia. Tudo que a gente tem hoje, basicamente, foi possível devido ao advento da eletrônica. E, posteriormente, o principal, o advento da eletrônica digital. Então, o que eu quero falar agora com vocês é a diferença entre a eletrônica analógica para a eletrônica digital, né? Por que a gente utiliza tantos processos digitais para fazer o que a gente tem de hoje dentro da programação, por exemplo? Bom, primeiro vamos definir qual que é a diferença entre eletrônica analógica e eletrônica digital. Primeiro que eletrônica analógica e eletrônica digital são partes da eletrônica, isso você não tem dúvida nenhuma. Só que um sinal analógico dentro da eletrônica analógica, ele pode receber infinitos valores. Exemplo, ele pode receber infinitos valores de tensão, infinitos valores de corrente. Os componentes eletrônicos em si podem ter diversos valores diferentes, por exemplo, um resistor pode ter uma gama diferente de valores, um capacitor, um indutor e etc. Vários componentes diferentes podem ter valores diferentes numa gama gigantesca. O digital não. O digital ele é mais limitado quanto a esses valores, principalmente quando a gente está se referindo aos pulsos elétricos, aos sinais, à corrente elétrica. Então, basicamente, vamos pensar numa lâmpada. Uma lâmpada, se você montar o circuitinho eletrônico e conseguir controlar a intensidade luminosa dela, você consegue controlar de zero, certo? Zero, que é a tensão base, até a máxima tensão que ela aguenta. Vamos supor que seja uma lâmpada em 110. Então você consegue controlar a intensidade luminosa dela, variando, por exemplo, um potenciômetro e indo variando essas tensões, por exemplo, 0, 10, 20, 30, 40, e conseguir uma gama de tensões diferentes muito grande, de infinitos valores. Porque se você pensar nos infinitos valores que a gente tem dentro da numeração, né, dos números inteiros, eles são gigantescos, certo? Eu posso ter 1, 1,1, 1,11 e assim sucessivamente. Um sinal digital, ele veio para usar só dois valores. Basicamente, a gente tem um sinal digital
quando a gente coloca uma lâmpada dentro da nossa casa. Por quê? Geralmente a gente não tem esse controle de intensidade. Vou até bater no computador aqui. Então o que a gente faz? Coloca um interruptor para acender e apagar a lâmpada. E é justamente isso que um sinal digital faz. Ele é uma forma de você conseguir codificar um outro sinal analógico, por exemplo, né, porque o nosso mundo é analógico, e passar essa informação de uma maneira mais fácil, de uma maneira que você não tenha perdas que o sinal analógico tem. Por quê, Lucas? Vamos pensar, eu vi um exemplo aqui na internet e achei bastante interessante comentar com vocês. O que acontece? Vamos supor que eu esteja numa indústria e preciso informar para você a temperatura de um forno industrial, mas você está muito longe de mim, você está 100, 200 metros de mim e eu preciso te informar de alguma forma a temperatura desse forno. O que acontece? Se eu pegar e tentar passar para você a temperatura daquele forno de 100 graus Celsius a 200 metros de distância, quando essa informação chegar lá para você, né, de maneira analógica, você pegar 2 fios e conseguir fazer essa transmissão, por exemplo, quando ela chegar lá do seu lado, ela não vai ter mais 100 graus Celsius por conta da perda de energia que você tem no meio do caminho e por conta das interferências externas, que são o que a gente chama de ruído. Porque como você sabe, eletricamente existe algo chamado eletromagnetismo. Então se eu tiver, por exemplo, fazendo um transporte de dados, né, de uma determinada rede, mas em volta dela tiver outras redes, por exemplo, por meio do eletromagnetismo, essa minha rede que está tentando transferir dados vai sofrer muita interferência. Então, por exemplo, se aqui era 100 graus Celsius, vai chegar lá para você, por exemplo, 99,4, 98, 97 e até alguns casos muito abaixo do que você está esperando. Então, o que eu faço? Ao invés de eu enviar para você 100 graus Celsius, por uma forma de decodificação, aliás, por uma forma de codificação, eu pego alguns sinais e falo que eles são igual ao meu 100 graus Celsius. Exemplo, vamos supor que eu pegue e conecte 2 fios para você e lá na outra ponta desses 200 metros eu coloco uma lâmpada. E aqui na minha ponta eu tenho um interruptor nessa lâmpada. Então o que eu faço? Eu falo para você que quando eu, sei lá, faço uma ligação de telefone e falo assim para você, olha, quando a lâmpada acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar 3 vezes, significa que a temperatura do forno está exatamente em 100 graus Celsius. Então o que eu faço? Transfiro para você uma lâmpada apagada, uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada, uma lâmpada acesa. Se eu for comparar isso em níveis de tensão, eu vou enviar para você 0 volts, 110 volts, 0 volts, 110 volts, 0 volts, 110 volts. E aí você sabe lá que tem 100 graus Celsius. E aí o que acontece? Fica muito mais fácil essa minha transmissão, porém limitada, porque agora eu não consigo ter aquele range de valores, né, aquele tanto de valores que eu tinha no mundo analógico. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 100,113 graus Celsius, vai ser mais difícil eu fazer essa transmissão, porque eu vou precisar uma codificação muito mais precisa. Então, no mundo digital, eu perco precisão, mas em compensação, na hora de eu levar esse dado, eu ganho. Por quê? Pensa comigo, vamos lá. Antes eu estava tentando levar 110 graus Celsius para 100 graus Celsius para você pelo meio analógico, porém tinha interferência. Agora eu estou mandando para você ou um sinal de tensão baixo ou um sinal de tensão alto, que também vai sofrer interferência externa. Só que, pensa comigo, quando eu mandar 0 volts para você, vamos supor que lá do outro lado chegue 10 volts. Tentei mandar 0 volts, tentei mandar uma lâmpada apagada, mas chegou para você 10 volts. Aí depois eu tentei mandar uma lâmpada acesa, em vez de chegar a 110, chegou 100. O que acontece? Você pode perceber que o 10 está muito mais próximo do 0 e que o 100 está muito mais próximo do 110. Então, esses valores, apesar de sofrer interferência, eles não modificam de forma significativa o resultado lá no final. Você vai conseguir receber o dado de forma muito mais fácil. Por quê? Dentro desse range, você sabe que o que está mais próximo de 0 vai ser 0, o que está mais próximo de 110 vai ser 110. E aí você consegue saber com muito mais precisão a temperatura que eu estou tentando enviar para você. Então, é basicamente por isso, depois nos vídeos posteriores a gente comenta mais sobre eletrônica analógica e eletrônica digital, que a gente usa muito a informação, ou melhor, a tecnologia da eletrônica digital para conseguir fazer o processamento de computadores que a gente tem no dia de hoje, para conseguir fazer a programação desses computadores, basicamente falando. Então, se a gente voltar lá do início e resumir tudo, a gente sabe que programação é um processo de escrita, manutenção e teste de um conjunto de componentes eletrônicos que conversam entre si por sinais elétricos. E sinais elétricos é o que a gente chama de linguagem de máquina, mas para a gente não se comunicar por linguagem de máquina, por pulsos elétricos, a gente faz um código, certo? Que eu consiga entender
a linguagem de máquina por meio de uma outra linguagem. É como se eu estivesse fazendo uma tradução do português para o inglês. Imagina que os componentes eletrônicos se comuniquem em inglês e eu em português. O que eu faço? Uma tradução, ou seja, um código, codifico aquilo para conseguir entender em português. E assim fica muito mais fácil a minha compreensão. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar muito mais sobre isso. Outras coisas que são importantes, porque a gente aprende eletrônica... Por que a gente aprende programação em eletrônica? Porque a forma de comunicação dos componentes eletrônicos que estão embutidos nos computadores são por sinais elétricos e nós somos os principais responsáveis por essa comunicação ou por entender como esses componentes funcionam. Mais uma coisa, o que é lógica de programação? É o modo como escrevemos cada um desses programas, ou seja, existe um conjunto específico de instruções ou de passos que você pode fazer para conseguir chegar naquele objetivo e isso que a gente chama de lógica de programação. É a lógica como aqueles componentes que estão conectados ali dentro de um circuito eletrônico conversam entre si. Mais uma coisa, o que é linguagem de programação? É um método padronizado para expressar cada uma dessas instruções que eu quero passar ali para os meus componentes eletrônicos ou, propriamente dito, para o meu computador. Então é isso, galera. Basicamente, esse é o vídeo de hoje, é o vídeo introdutório sobre programação dentro da engenharia eletrônica. Depois a gente vai tentar entender ou destrinchar cada um desses passos aqui mais aprofundadamente. Tentar entrar dentro desses circuitos eletrônicos também. A gente vai fazer aulas, são introdutórias, mas a gente vai tentar fazer com que você entenda o máximo possível para que quando você chega e vá cursar cada uma dessas etapas, cada uma dessas disciplinas, você tenha em mente qual é o seu objetivo ali dentro e qual é a principal habilidade que você tem que tirar de cada uma dessas disciplinas. Inclusive tem uma playlist aqui no canal, onde eu falo sobre cada uma das disciplinas da eletrônica e o que você precisa tirar de habilidade de cada uma dessas disciplinas. Porque a gente às vezes sai de uma disciplina e nem sabe o que a gente aprendeu dentro dela, nem sabe o que a gente precisava saber depois de sair daquela disciplina. E por isso que eu criei essa playlist aqui no canal. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, se algo que eu falei não foi tão claro para você, às vezes nem tudo que eu falo aqui é tão claro para mim, nem tudo eu consigo clarificar o máximo possível, o máximo que eu queria para vocês, mas eu me esforço bastante para isso. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo.